Mas falando do Flamengo, pra gente passar o assunto, Bruno, 3-0, vence a Taça Guanabara, é um time mais consistente, hoje até girou a equipe, poupando alguns jogadores, só que o Léo entrou depois, né, mas não jogou como titular. Léo Pereira, Cebolinha e também o Ayrton Lucas, o Léo entrou depois porque o Fabrício se machucou, e quem mais? O Cebolinha entrou também. Isso, e o Cebolinha entrou no segundo tempo, perfeito. É um time que vai, digamos assim, se acertando, querendo ou não, já é um time com outra cara, muito parecida, ou quase, digamos assim, igual com a do Tite, né, na questão ali de pensar futebol. Sim, é um bom início de temporada do Flamengo. Tá invicto, independente de ganhar a Taça Guanabara, enfim, do resultado de Campeonato Carioca. É um time que vai mostrando uma consistência. É um time que toma pouco gol, sofre muito pouco nos jogos. Aí tá conseguindo fazer gols, hoje fez 3, tem jogadores qualificados na frente, tá sendo desenhado uma maneira bem clara de jogar. Então, é um Flamengo que mostra força, é um Flamengo que deve perder pouco durante a temporada. É importante no lado emocional ganhar os jogos, ganhar um estadual hoje, no atual momento do Flamengo. Um título estadual não tem um grande peso, mas foi uma coisa que você falou até sobre a Taça Guanabara, mas vale para todo estadual, assim. Se você perder, te traz problemas. O próprio Vitor Pereira foi demitido depois da final do estadual, ano passado. Claro que ali também já tinha o Mundial de Clubes, tinha Recopa, Supercopa, que esses torneios também, Recopa, Supercopa, são torneios que eles são mais repercutidos quando você perde do que quando você ganha, né? E o Vitor Pereira nesses torneios aí que valem mais quando você perde do que ganha, acabou caindo, né? Então o Flamengo, claro, se ganhar o estadual, é bom para seguir o ano tranquilo, né? Para não ter, claro que o Tite não vai ser demitido. O Tite tá, acho que numa outra situação, diferente do Vitor Pereira. Se perder o Carioca, não vão mandar o Tite embora. Mas vai ter cornetagem, vai ter contestação. Aí, por exemplo, aí o Gabigol no banco já vira um problema. Por enquanto, não está sendo um problema grande. Então, é bom ganhar para evitar problemas, para aí sim chegar nas competições mais importantes que o Flamengo terá, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, com tranquilidade, com força para disputar os títulos. Arrascaeta, Pedro e também Léo Pereira marcaram os gols do Flamengo. Pedro, uma marca impressionante, Bruno. 10 gols em 10 jogos nesta temporada de 2024. E aí muita gente até falou, questionou, né, ele não ter ido para a seleção brasileira com esses números. Ele já foi em outros momentos, e o Dorival já trabalhou com ele também e tal. E muita gente questionou essa não ida do Pedro para a seleção brasileira. De fato, é um início de ano muito espetacular do Pedro e acaba também, de uma vez por todas, cada vez mais, com aquela história do Gabigol que você citou. Muita gente falava, mas o Gabigol, o Pedro saiu vaiado de campo dia desses contra o Boa Vista. Muita gente nas redes sociais pedia, o Gabigol tem que ser titular, tem que dar um jeito de jogar os dois. Mas o time tá jogando bem assim e o Pedro realmente tá numa fase espetacular. Não tem como sacar o Pedro hoje do time titular. 10 gols em 10 jogos. Não tem. Hoje o Pedro é o titular, teve oportunidade e tá aproveitando bem, né? E se pro Tite um ou outro, eventualmente, podem jogar juntos ali, mas tá claro que a ideia de time do Tite, por bater uma sequência, para ser um time base, os dois disputam o mesmo espaço. E o Pedro tá muito bem, né? Então o Tite não teria nenhuma justificativa ali para tirar o Pedro. Então hoje o titular é o Pedro e o Gabigol, que hoje não estava nem no banco, né? Teve um probleminha muscular, vai ter que esperar as oportunidades para tentar entrar nessa disputa. Por enquanto não tem disputa, por enquanto é o Pedro, o centroavante do Flamengo. E depois do título do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim deu uma entrevista, né, e foi perguntado sobre aquela história do Gabigol no Corinthians, se tem chances dele sair e tal, e o presidente foi muito claro e falou, não, nenhuma chance do Gabigol sair, em outras palavras, né, ele não vai sair, vai ficar no Flamengo, tem contrato com o Flamengo, e falou, o torcedor do Flamengo pode ficar tranquilo. Então tá aí registrada também a declaração do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, agora há pouco, lá no gramado do Maracanã. Para fechar esse assunto do Flamengo e também, claro, passar aqui a nossa pauta, 3 reforços nessa janela, né, Bruno? Léo Ortiz já confirmado, De La Cruz e Matias Vinha. 3 reforços de peso, jogadores titulares, né? E quando eu digo titulares, né, que podem ser titulares, não que
vão ser, porque o Ayrton Lucas tem sido titular, o próprio Léo Ortiz vai ter que concorrer muito ali com o Fabrício, né, que está numa boa fase também. Já o De La Cruz conseguiu se acertar e já é titular. Mas enfim, 3 titulares e jogadores que saíram também. Everton Ribeiro, o goleiro Santos, Mateuzinho, também mais um que saiu que me escapou agora. Mas enfim, o Thiago Maia pode sair para o Inter, também o Pablo foi emprestado para o Botafogo. Enfim, é uma lista do Flamengo que mostra uma reformulação nesse elenco rubro-negro, né? 3 reforços que chegaram e jogadores que foram embora. Deixa eu pegar aqui certinho quem foi embora no Flamengo. Everton Ribeiro, aí lembrei aqui, Rodrigo Caio, Mateuzinho, Santos, Felipe Luiz e Pablo, só que o Pablo emprestado, né, pode voltar depois, e o Thiago Maia que pode ir para o Internacional. Uma lista de dispensas, em contrapartida trouxe jogadores ali de potencial titulares, digamos assim. Existe aqui, nesse período de final de ano, início do outro, uma loucura por contratação, principalmente em rede social. Fica uma coisa, né? Tem que contratar. Cara, quando você precisa contratar muito, é quando o seu elenco é ruim, é quando você está com sérios problemas. E apesar do ano de 2023 do Flamengo não ter sido bom, o elenco é muito bom. O Flamengo não precisava fazer 7, 8 contratações. Fez 3 contratações, 3 boas contratações, 3 bons jogadores. Precisava de um lateral esquerdo, já que Felipe Luiz aposentou. Então tem hoje o Vinha e o Ayrton Lucas. Precisava de mais um zagueiro, né? Saiu o Pablo, saiu o Rodrigo Caio, foi buscar o Léo Ortiz. E o De La Cruz, um reforço ali para acrescentar no meio-campo, um jogador de muita qualidade. Então acho que não precisava mais do que isso, não. O Flamengo contratou dentro do necessário, né? Fica essa coisa maluca. No Palmeiras a gente vê muito isso. O Palmeiras ganha título todo ano e todo ano fica aquela coisa, não contrata, não... Cara, tá tudo bem. São contratações pontuais. Se você tem já um elenco, uma base, você não precisa ficar trocando toda hora. Acho até que os que saíram do Flamengo, saiu mais gente do que chegou. São caras que são posições que estavam com sobras mesmo, né? O Flamengo, o Santos era um terceiro goleiro, né? Um cara que já até foi convocado para a seleção, campeão olímpico, campeão da Libertadores pelo Flamengo como titular. Não fazia sentido deixar o cara como terceiro goleiro. Aí apareceu uma oportunidade no Fortaleza, ele foi. Tinha 3 laterais direitos, né? O Wesley consolidou ano passado no profissional. Então não fazia sentido manter 3 caras na mesma posição. Aí o Mateuzinho foi negociado com o Corinthians. O Rodrigo Caio já estava com muito problema físico, não estava conseguindo jogar, então acabou o contrato, não foi renovado. Everton Ribeiro, já mais veterano, já não era titular, então também foi liberado. Então acho que saíram jogadores em posições que tinham uma sobra. E o Flamengo foi buscar. O lateral esquerdo só tinham 2, saiu um, aposentou, vou buscar outro. Enfim, essa loucura por contratação, que não acontece só no Flamengo, acontece em todos os times, não faz sentido para times que já têm um bom elenco. Você precisa fazer ajustes e não mudar o elenco todo ano. Isso aí é ruim, ficar trocando meio elenco todo ano, você não vai a lugar nenhum. Pra gente fechar esse assunto Flamengo, Arrascaeta falando lá no Maracanã depois do título, vamos ouvir. Treinador novo, metodologias que são cada treinador tem seu livro. Então a gente tem que se preocupar por agora, pelo futuro que vier. A gente tem que trabalhar muito para que seja vitorioso. Arrasca, depois de passar um ano em branco, 2023, essa Taça Guanabara, apesar de ser considerado um título de menor expressão aqui na nossa região, ela se torna um pouco mais especial para vocês e para o Flamengo, para os torcedores? Qual é o feeling que você está tendo dessa conquista? Independentemente da taça que for, a gente tem que entrar para vencer. Estamos no Flamengo, não vamos esquecer isso, então todo título que a gente disputar é muito importante. Com certeza a gente começa o ano muito bem, ganhando, que é o mais importante para dar confiança para o resto da temporada. Tá ali a palavra do Arrascaeta na imagem também, nas imagens, né, da Flá TV ao vivo aqui no pós-jogo da Jovem Pan. Salve, meus amigos, o Flamengo é campeão da Taça Guanabara. A equipe derrotou uma atuação quase que protocolar, a equipe do Madureira, por 3-0 no Maracanã, e a gente vai falar mais sobre esse jogo. Antes disso, eu peço a você que deixe seu like neste vídeo e inscreva-se aqui no canal, a Placar TV, caso você não seja inscrito. Como eu disse, uma atuação quase que protocolar do Flamengo, né? O Flamengo teve enorme facilidade para fazer os 3-0. O primeiro gol saiu logo aos 19 minutos do primeiro tempo, com o Arrascaeta, né?
E aí o Flamengo tocava a bola ali no campo adversário, ameaçava a meta guarnecida pelo goleiro Mota, que saiu no segundo tempo machucado, e não teve dificuldade para chegar ao segundo e terceiro gols na segunda etapa, né? O segundo gol marcado pelo Pedro, após um erro grotesco na saída de bola do time do Madureira. Depois o Léo Pereira, batendo uma falta, acabou fazendo o gol dele. Depois, claro, muita festa, muita comemoração. Eu lembro que esse gol do Léo Pereira de falta foi o primeiro gol nesse tipo de jogada desde o dia 29 de julho do ano passado, quando o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 3-0, jogando em Belo Horizonte. Então o Flamengo volta a marcar um gol de falta com o Léo Pereira. O Flamengo entrou em campo com uma equipe poupando, né? O técnico Tite poupando alguns jogadores, como o Léo Pereira, que só entrou na segunda etapa, no lugar do Fabrício Bruno, que saiu lesionado, e o Everton Cebolinha. Jogou o Bruno Henrique, fez uma boa partida atuando pelo lado esquerdo do ataque. Depois, no segundo tempo, o Tite ainda colocou o Cebolinha jogando pelo lado direito, no lugar do Luiz Araújo. Como eu disse, o Léo Pereira entrou no lugar do Fabrício Bruno. E aí, no final, foram feitas várias alterações, dentro do Matheus Gonçalves, Vitor Hugo jogando pelo lado direito, e o Igor Jesus, como eu disse, né, e o Vitor Hugo também, né, jogadores que acabaram entrando. O Matheus Gonçalves foi outro deles que acabou entrando. Então o Tite deu ali, poupou o time, né, e deu minutagem para jogadores revelados na base. Tá bom, pessoal? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.